Vamos à nossa aula de matemática, vamos começar a falar de geometria, vamos falar hoje sobre ponto, reta e plano. Está na unidade 3, na primeira sessão da unidade 3 do livro de vocês. Vocês assistam a videoaula e depois leem as páginas referentes no livro. As figuras geométricas, que é o tema da unidade 3, o ponto para começar o estudo dela é falar de ponto, reta e plano. No nosso livro didático, na página, vamos ver qual página está, página 76, começa a unidade 3, na página 76, e começa falando por que surgiu a geometria, falando da necessidade de se demarcar terras, né, propriedades de terra, medir essas propriedades de terra, e por volta lá de 600 a.C., ou seja, há 2.600 anos atrás, já se começou a medir as terras e surgiu essa necessidade da geometria, foi a questão inicial da geometria. Tem aqui algumas, isso no Egito, tem as imagens das pirâmides do Egito, a mais famosa, a pirâmide de Gizé, também se tem bastante conhecimento de geometria nessa área. Aqui já a geometria espacial, que as pirâmides é um tipo de sólido geométrico, coisa que vamos ver os sólidos geométricos em aulas futuras. Começando agora o nosso conteúdo de fato, na página 78, na página 78 do livro de vocês, aí começa a falar de reta, ponto, plano e reta. Vamos ter uma ideia intuitiva, como diz o livro aqui, vamos ter uma ideia intuitiva. A ideia intuitiva é reconhecer esses objetos, ter uma percepção imediata deles, ou seja, de modo intuitivo. E vamos usar algumas ideias intuitivas para entender o que é ponto, reta e plano. Ponto, a gente lembra muito de ponto, algo assim, um ponto no plano, um ponto no papel, um ponto igual aqui fala estrela no céu, tem a ideia de ponto. Aqui a questão de reta. Reta, uma ilustração que traz o livro é a corda de um berimbau. Temos aqui a corda de um berimbau na nossa figura, observem no livro de vocês. Temos aqui uma reta. E a ideia de plano, quando a gente vê uma superfície, a folha do papel, algo plano. E aqui na figura do livro, ele dá a ideia de um campo de futebol. Temos aqui o plano do gramado. Mas essa ideia é a superfície, ela é um plano, a superfície de um campo de futebol. Então, essas foram as ideias intuitivas do que é ponto, reta e plano. Geralmente, quando a gente fala sobre ponto, reta e plano, os desenhos, né, que vem à mente, ponto, reta é algo que a gente conhece retilíneo, e plano é a superfície, por exemplo, a superfície de um papel, a superfície de uma mesa. Temos alguns exercícios e algumas observações sobre o ponto. O ponto, ele não possui dimensões e usamos as letras maiúsculas. Temos aqui o ponto A e usamos aqui, escrevemos dessa forma, A, letras maiúsculas, para indicar o ponto. Vocês, geralmente, a manipular, a entender melhor os pontos, vocês vão entender como usar essas letras para indicar os pontos. A reta, ela é sem espessura
ela é algo retilíneo, não tem começo nem fim. A gente desenha, igual aqui no livro, está desenhada no começo e fim, mas ela se prolonga indefinidamente, certo? Até é indefinido, não tem fim a definição de reta. Como veremos adiante, quando tem algo que tem fim, começo e fim, é chamado segmento. Agora, a reta não tem começo e não tem fim, como diz aqui no livro. Ou seja, ela é ilimitada, não tem limite a reta. Agora, o plano. O plano, ele é sem fronteiras e ilimitado. A gente desenha ele assim, limitado, igual está desenhado aqui na figura, mas ele não tem limite. Ele é uma superfície plana, reta, né? Igual a superfície de uma mesa, mas é infinito. E o plano, em geral, se usa letras gregas, alfa, beta e gama. Então, alfa, beta e gama. O modo que escrevemos ela quando a gente escreve com o próprio lápis. Bom, vimos então os modelos para a gente entender os planos e ajuda a compreender melhor certos aspectos do mundo, como diz aqui o nosso livro. E na próxima, aqui fala especificamente sobre a reta. Tem algumas propriedades. Primeira propriedade, por um ponto passam infinitas retas. Então, tem aqui o ponto P e já tem as retas desenhadas nos livros e eu sempre posso desenhar mais retas, além das que já estão desenhadas aí no livro. Não é isso? Então, é infinitas. Posso ir desenhando a vida toda e que sempre pode desenhar mais e mais e mais. Certo? É infinitas. Existem infinitas retas que passam por um mesmo ponto. Aqui o ponto P. Agora, por dois pontos distintos, A e B, observe que aqui já referimos a ponto com as letras A e B. Temos aqui no nosso desenho, letras maiúsculas. Então, pontos, letras maiúsculas. Reta, letras minúsculas. E por dois pontos distintos passa uma e só uma reta, ou seja, uma única reta que eu consigo desenhar passando por dois pontos. Temos aqui A e B, só existe esta reta passando por A e B. Agora temos as posições relativas de duas retas em um plano. Elas podem ser paralelas ou concorrentes. Vocês, às vezes, já até conhecem o que é ser paralela. Quando a gente fala que duas ruas são paralelas, por exemplo, temos aqui esta rua, no nosso mapa aqui do livro, temos estas ruas, esta rua aqui. Elas não se encontram, elas são paralelas, têm a mesma direção. Por isso, trazemos essa definição para retas. Temos aqui que duas retas, R e S, observem, retas, letras minúsculas, contidas em um plano, aqui alfa é um plano, temos aqui na nossa figura, não possui ponto em comum. Então, se ela está contida em um plano e não possui ponto em comum, ela é paralela. Então, retas paralelas, elas são duas coisas. Contida em um plano, contidas em um mesmo plano. E a segunda condição é que elas não possuem ponto em comum, ou seja, não se intersectam. Então, se ela satisfaz essas duas questões, ela é chamada de retas paralelas.
tem o mesmo plano e não se interceptam. Lembrar de ruas paralelas. Né? Temos agora o que são ser concorrentes. Concorrentes, duas retas são concorrentes se elas possuem um ponto em comum. Tenho aqui duas retas, RT, contidas num plano, se elas possuem um ponto em comum, elas são paralelas. Temos aqui o nosso desenho com as duas retas T e R, e essas duas retas, elas se interceptam num ponto aqui, que é o ponto A. Então, nesse caso, elas são concorrentes, também chamadas de secantes. Isso. Temos aqui algumas notações. Quando a gente escreve paralela, a gente escreve esse símbolo. R é paralela a S. Quando elas são concorrentes, a gente escreve este outro símbolo. Aqui, temos a reta com ponto em comum, a gente escreve R com este símbolo e T. Ou escrevemos T, também concorrente a R. Então, retas podem ser concorrentes e secantes, ou secantes podem ser paralelas. E elas podem ser também outro tipo, podem ser coincidentes. Ou seja, se eu tenho duas retas, igual aqui na figura, A e B, ocupando o mesmo espaço, na mesma duas retas são iguais, elas são chamadas coincidentes. Temos aqui a reta A e a reta B, elas são iguais, elas são coincidentes, por isso elas são chamadas coincidentes. E temos aqui, após as atividades, falando sobre a semirreta. A semirreta, vocês lembram que a reta, temos aqui a reta que se prolonga indefinidamente nos dois sentidos. Então, no nosso caso aqui, temos a reta desenhada aqui no livro, ela se prolonga para cá e ela se prolonga para cá indefinidamente. É comum escrever quando a reta passa por AB, B igual está aqui na nossa figura, a gente escrever a seguinte notação, A, B, e colocar A, B, e colocar traço assim nos dois sentidos, em cima do AB. Temos agora semirreta. Semirreta é quando se prolonga só em um sentido. Temos aqui o ponto, que é a origem, e ela apenas se prolonga aqui neste sentido. Aí, temos aqui, uma parte da reta, ou seja, essa parte aqui passa para cá, ela não faz parte da semirreta, certo? A semirreta é uma parte da reta. Ela tem a origem e não tem fim. Temos aqui o ponto A, que é a origem, e ela não tem fim, aqui ela se prolonga nesse sentido, aqui, indefinidamente. Ou também, que como tem o ponto B, eu posso prolongar ela no outro sentido. Se eu prolongo ela para cá, ela vai ser a semirreta. Também será uma semirreta. Temos agora o segmento. Vimos reta, semirreta, e agora veremos o segmento. O segmento, ele tem começo e tem fim. Igual aqui, eu tenho dois pontos, ponto A e o ponto B. Eu tenho aqui, entre esses dois pontos, o segmento AB. Segmento AB, a gente escreve, em geral, AB, e coloca um traço em cima. Então, vimos aqui como escrever a reta, como escrever a semirreta, como escrever o segmento. A semirreta, temos aqui atrás no livro de vocês, voltando um pouco. Semirreta, não, aqui são retas coincidentes, ok. E vimos aqui as semirretas. A anotação para semirretas, está na página 83 de vocês, é esta.
eu coloco um traço em cima, igual aqui. Temos AB, aí escrevemos A, B e colocamos este traço em cima. Observe o símbolo da reta e observe o símbolo da semi-reta, tá vendo? Tem essa diferença, ele não tem essa setinha aqui. O semi-reta é apenas a seta em um sentido. E, para terminarmos, vimos o segmento aqui. Vimos o segmento que ele tem este símbolo. Quando escrevemos esse símbolo, já estamos falando A e B e o ponto entre eles. Temos aqui, então, o que é o segmento. Sim? Recapitulando o que vimos, vimos ponto, reta e plano. Vimos o que é semi-reta e o que é segmento. Deixei alguns exercícios para vocês e bons estudos.